Capítulo 2. Livro aberto. O outro dia foi melhor. E pior. Foi melhor porque não estava chovendo ainda, apesar de as nuvens estarem densas e opacas. Foi mais fácil porque eu já sabia o que esperar do meu dia. Mike veio se sentar ao meu lado em inglês, e me acompanhou até a minha próxima aula, com Eric do clube de xadrez encarando ele o tempo inteiro. Era uma reclamação. As pessoas não ficaram me olhando tanto quanto ontem. Eu sentei com um grande grupo que incluía Mike, Eric, Jéssica e muitas outras daquelas pessoas cujos nomes e rostos eu lembrava agora. Eu comecei a sentir que agora eu andava na água, ao invés de afundar nela. Foi pior porque eu estava cansada, eu ainda não conseguia dormir com o vento ecoando ao redor da casa. Foi pior porque o Sr. Warner me chamou em trigonometria, quando a minha mão não estava levantada e eu dei a resposta errada. Foi infeliz porque eu tive que jogar vôlei, e na única vez que eu não fugi da bola eu atingi a minha parceira de time na cabeça com ela. E foi pior porque Edward Cullen não estava na escola. Durante a manhã inteira eu estive temendo o almoço, sentindo seus olhares bizarros. Parte de mim queria confrontá-lo, e ordenar que ele dissesse qual era o problema. Enquanto eu estava deitada acordada na cama, eu até imaginei o que eu diria. Mas eu me conhecia bem demais para achar que eu teria a coragem de fazer isso. Eu fiz o leão covarde do Mágico de Oz parecer o exterminador. Mas quando eu entrei na cafeteria com Jéssica tentando evitar que os meus olhos vasculhassem o lugar procurando por ele, e falhando miseravelmente, eu vi que seus 4 irmãos estavam sentados juntos na mesma mesa, e ele não estava com eles. Mike nos recebeu e nos guiou até a mesa dele. Jéssica parecia alegre pela atenção, e as amigas dela rapidamente se juntaram a nós. Enquanto eu tentava ouvir a conversa fluente deles, eu estava terrivelmente desconfortável, esperando nervosamente pelo momento que ele chegaria. Eu esperava que ele simplesmente me ignorasse quando chegasse, e provasse que as minhas suspeitas eram falsas. Ele não veio, e com o passar do tempo eu fiquei mais e mais nervosa. Eu fui para a biologia mais confiante quando, ao final do almoço, ele ainda não havia aparecido. Mike, que estava agindo como um cão de guarda, andou fielmente ao meu lado até a sala de aula. Eu segurei o fôlego na porta, mas Edward Cullen também não estava lá. Eu exalei e fui me sentar. Mike me seguiu, falando de uma viagem à praia que estava para acontecer. Ele se curvou na minha mesa até que o sinal tocou. Aí ele sorriu tristemente para mim e foi sentar perto de uma garota de aparelho e com um penteado ruim. Parecia que eu teria que fazer alguma coisa em relação a Mike, e não seria fácil. Em uma cidade como essa, em que todo mundo vive em cima de todo mundo, diplomacia é essencial. Eu nunca tive muito tato, eu nunca tive muita prática em lidar com garotos amigáveis demais. Eu estava aliviada que teria a mesa para mim mesma, que Edward estava ausente. Eu disse isso para mim mesma repetidamente. Era ridículo, e egoísta, pensar que eu podia afetar alguém desse jeito. Era impossível. E ainda assim eu não conseguia parar de pensar que fosse verdade. Quando o dia na escola finalmente acabou, e as minhas bochechas não estavam mais coradas por causa do incidente no vôlei, eu rapidamente coloquei as minhas calças jeans e o meu suéter azul marinho. Eu saí correndo do vestiário feminino, contente de ver que, momentaneamente eu havia conseguido afastar o meu amigo cão de guarda. Eu caminhei rapidamente até o estacionamento. Agora estava cheio de alunos. Eu entrei na minha caminhonete e procurei na minha mochila para ver se eu tinha tudo o que eu precisava. Noite passada eu descobri que Charlie não sabia cozinhar nada além de ovos fritos e bacon.
Então eu pedi para tomar conta dos detalhes da cozinha enquanto durasse a minha estada. Ele ficou feliz o suficiente para me passar a chave da sala do banquete. Então eu estava com a minha lista de compras e o dinheiro do jarro no armário onde havia dinheiro da comida escrito, e estava a caminho da Thriftway. Eu dei ignição no motor barulhento, ignorando as cabeças que viraram em minha direção, e dei ré cuidadosamente e entrei na fila de carros que esperava para sair do estacionamento. Enquanto eu esperava, tentando fingir que o barulho ensurdecedor estava vindo do carro de outra pessoa, eu vi os dois irmãos Cullen e os dois gêmeos Ali entrando no carro deles. Era um Volvo novinho em folha. É claro. Eu nunca havia reparado nas roupas deles antes, eu estava hipnotizada demais com os rostos deles. Agora que eu havia olhado, era óbvio que todos eles se vestiam excepcionalmente bem, simples, mas com roupas que claramente eram assinadas por estilistas famosos. Com os seus rostos notáveis, e com o estilo com que se comportavam, eles podiam usar trapos e ainda ficarem bem. Parecia demais para eles, ter tanto beleza quanto dinheiro. Até onde eu podia dizer, era assim que a vida funcionava na maioria das vezes. No caso deles, isso não parecia ter comprado aceitação por aqui. Não, eu não acreditava inteiramente nisso. A isolação deve ser desejo deles, eu não podia imaginar nenhuma porta que não estivesse aberta a esse grau de beleza. Eles olharam para minha caminhonete barulhenta quando eu passei por eles, igual a todo mundo. Eu mantive os meus olhos virados para frente e fiquei aliviada quando finalmente estava livre da escola. A Thriftway não era longe da escola, só algumas ruas ao sul, fora da estrada. Era bom estar dentro do supermercado, parecia normal. Sempre fiz as compras da casa, e me moldei aos padrões da tarefa familiar alegremente. A loja era grande o suficiente para me fazer não ouvir a chuva no telhado, e esquecer de onde eu estava. Quando eu cheguei em casa, descarreguei as compras e as enfiei em qualquer espaço vazio que consegui achar. Eu esperava que Charlie não se incomodasse. Embrulhei batatas em papel alumínio, e coloquei no forno para assar, cobri bifes com molho marinado, e equilibrei-os em cima de uma caixa de ovos, em uma frigideira. Quando terminei de fazer isso, subi com a minha mochila. Antes de começar a fazer o meu dever de casa, me troquei colocando uma calça seca e prendendo o meu cabelo em um rabo de cavalo, e chequei meus e-mails pela primeira vez. Tinha 3 mensagens. Bella, minha mãe escreveu. Me escreva assim que chegar. Me diga como foi o seu voo. Está chovendo? Já sinto a sua falta. Já estou quase terminando de fazer as malas para a Flórida, mas não consigo achar a minha blusa rosa. Você sabe onde eu deixei? Phil diz oi. Mamãe. Eu suspirei e fui para a próxima mensagem. Foi mandada 8 horas depois da primeira. Bella, ela escreveu. Por que você ainda não me respondeu? O que você está esperando? Mamãe. A última foi de hoje de manhã. Isabela, se eu não tiver notícias de você até 5 horas e 30 minutos de tarde de hoje, eu vou ligar para Charlie. Eu olhei para o relógio. Eu ainda tinha 1 hora, mas minha mãe era bem conhecida por agir precipitadamente. Mãe. Se acalme. Eu estou escrevendo agora. Não faça nada imprudente. Bella. Eu enviei essa e comecei de novo. Mãe. Tudo está ótimo. É claro que está chovendo. Eu estava esperando por algo sobre o que escrever. A escola não é ruim, só um pouco repetitiva. Eu conheci um pessoal legal que senta comigo no almoço.
Sua blusa está na lavanderia, você devia ter ido buscar ela sexta-feira. Charlie comprou uma caminhonete, dá pra acreditar? Eu adorei. É meio velha, mas tem porte, o que é bom, sabe, pra mim. Também sinto sua falta. Eu vou escrever de novo em breve, mas não vou ficar checando os meus e-mails a cada 5 minutos. Relaxe, respire. Eu te amo. Bella. Eu decidi ler O Morro dos Ventos Uivantes, o romance que estamos estudando atualmente em inglês. De qualquer forma era só pela diversão, e era isso que eu estava fazendo, quando Charlie chegou em casa. Eu perdi a noção do tempo, e corri para tirar as batatas do forno e colocar o bife para grelhar. Bella? Meu pai chamou quando me ouviu descer as escadas. Quem mais? Eu pensei comigo mesma. Oi pai, bem-vindo ao lar. Obrigado. Ele pendurou o cinturão da arma e tirou as botas enquanto eu entrava na cozinha. Até onde eu sabia, meu pai nunca usou sua arma no trabalho. Mas ele a mantinha pronta. Quando eu vim aqui quando criança, ele sempre tirava as balas assim que entrava em casa. Acho que agora me considerava velho o suficiente para não atirar em mim mesma por acidente, e não deprimida o suficiente para atirar em mim mesma de propósito. O que tem para o jantar? Ele perguntou cautelosamente. Minha mãe era uma cozinheira com muita imaginação, e os experimentos dela não eram sempre comestíveis. Eu estava surpresa, e triste, que ele parecia se lembrar daquela época. Bife e batatas, disse e ele pareceu aliviado. Ele pareceu se sentir estranho de pé na cozinha, sem fazer nada, então foi para a sala de estar, assistir TV, enquanto eu trabalhava na cozinha. Ficávamos os dois mais confortáveis desse jeito. Fiz uma salada enquanto os bifes grelhavam, e fiz a mesa. Eu o chamei quando o jantar estava pronto, ele gostou do cheiro ao passar pela porta da cozinha. O cheiro é bom, Bella. Obrigada. Nós comemos em silêncio por alguns minutos. Não era desconfortável. Nenhum de nós estava incomodado por estar quieto. Em alguns sentidos, nós servíamos para morar juntos. Então, você gostou da escola? Você fez amigos? Ele perguntou como que para passar o tempo. Bem, eu tenho algumas aulas com uma garota chamada Jéssica. Eu sento com as amigas dela no almoço. E tem esse garoto, Mike, que é muito amigável. Todos parecem ser muito legais. Com uma exceção. Esse deve ser Mike Newton. Bom garoto. Boa família. O pai dele é dono da loja de suplementos esportivos que fica fora da cidade. Ele faz um bom dinheiro por causa daqueles mochileiros que vêm à cidade. Você conhece a família Cullen? Eu perguntei hesitante. A família do Dr. Cullen? Claro. O Dr. Cullen é um ótimo homem. As crianças são um pouco diferentes. Eles não parecem se adequar muito bem na escola. Charlie me surpreendeu parecendo um pouco irritado. As pessoas dessa cidade. Ele murmurou. Dr. Cullen é um cirurgião brilhante, que poderia provavelmente trabalhar em qualquer hospital do mundo, ganhando 10 vezes mais do que o salário dele aqui. Ele continuou, falando mais alto. Temos sorte por tê-lo, sorte que a esposa dele quis viver numa cidade pequena. Ele é um aditivo à comunidade e todos aqueles garotos são bem comportados e educados. Eu tive as minhas dúvidas quando eles vieram para cá, com todos aqueles adolescentes adotados. Eu pensei que teríamos problemas com eles.
Mas eles são todos muito maduros, eu nunca tive nenhuma espécie de problema com nenhum deles. Isso é mais do que eu posso dizer de algumas crianças, cujas famílias viveram aqui por gerações. E eles ficam juntos, do jeito que uma família deve ficar, acampando às vezes nos finais de semana. Só porque eles são novos na cidade as pessoas têm que ficar falando. Foi o discurso mais longo que eu já vi Charlie fazendo. Ele deve ser fortemente contra o que quer que as pessoas estão dizendo. Recuei um pouco. Eles pareceram bons o suficiente para mim. Eu só reparei que eles são bem reservados. Eles são todos muito bonitos. Eu adicionei isso tentando parecer complementar. Você devia ver o doutor, Charlie disse rindo. Que bom que ele é feliz no casamento. Muitas enfermeiras se esforçam em se concentrar em seus trabalhos quando ele está por perto. Nós continuamos em silêncio até terminarmos de comer. Ele limpou a mesa enquanto eu comecei a lavar os pratos. Ele voltou para a TV, e depois que eu terminei de lavar os pratos nada de lavadora de pratos, eu subi sem vontade, para fazer o meu dever de matemática. A noite finalmente estava quieta. Eu caí no sono rapidamente, exausta. O resto da semana foi sem novidades. Eu me acostumei à rotina das aulas. Na sexta eu já era capaz de reconhecer, se não nomear, quase todos os alunos da escola. Na ginástica, os garotos do meu time aprenderam a não me passar a bola e a entrar rapidamente na minha frente se o outro time tentasse se aproveitar da minha fraqueza. Eu ficava alegremente fora do caminho deles. Edward Cullen não voltou à escola. Todos os dias eu observava ansiosamente quando os outros Cullen entravam na cafeteria sem ele. Então eu podia relaxar e aproveitar a conversa da hora do almoço. Na maioria das vezes a conversa era sobre uma viagem ao Parque Oceanográfico de Lapuche dentro de 2 semanas. Que Mike estava planejando. Eu fui convidada e tive que aceitar, mais por educação que por vontade. Praias têm que ser quentes e secas. Na sexta eu já me sentia confortável entrando na sala de biologia, sem me preocupar que Edward pudesse estar lá. Até onde eu sabia, ele havia desistido da escola. Eu tentei não pensar nele, mas eu não podia suprimir totalmente a preocupação de que eu pudesse ser a responsável por sua ausência. Por mais ridículo que parecesse. Meu primeiro fim de semana em Forks passou sem incidentes. Charlie, desacostumado a ficar na casa normalmente vazia, trabalhou a maior parte do fim de semana. Eu limpei a casa, adiantei o dever de casa, e escrevi mais e-mails com bobagens alegres para minha mãe. Eu dirigi até a biblioteca pública no sábado, mas o estoque era tão pobre, que eu nem me incomodei em fazer um cartão. Eu teria que arranjar uma data para visitar Olímpia, ou Seattle, em breve e achar uma boa loja de livros. Eu pensei à toa quantas milhas a caminhonete faria com 1 litro de gasolina, e tremi com o pensamento. A chuva permaneceu leve durante o fim de semana, quieta, então eu pude dormir bem. As pessoas me cumprimentaram no estacionamento da escola na segunda de manhã. Eu não sabia todos os nomes deles, mas eu acenei de volta e sorri para todos. Esta manhã estava mais frio, mas felizmente não chovendo. Em inglês, Mike sentou no assento de costume ao meu lado. Tivemos uma arguição sobre o Morro dos Ventos Uivantes, eu estava adiantada, muito fácil. Tudo por tudo, eu estava me sentindo muito mais confortável do que eu imaginei que sentiria a esse ponto. Mais confortável do que eu jamais esperei me sentir aqui. Quando saímos da sala, o ar estava cheio de pedaços brancos rodando.
Eu podia ouvir as pessoas gritando excitadamente umas para as outras. O vento mordeu minhas bochechas, meu nariz. Poxa, Mike disse, está nevando. Eu olhei para os pedacinhos de algodão que estavam se alojando na calçada e dançando erroneamente enquanto passavam pelo meu rosto. Eca! Neve! Lá se vai meu bom dia. Ele pareceu surpreso. Você não gosta de neve? Não, significa que está frio demais para chover. Óbvio. Além do mais, eu pensei que elas deviam descer como flocos, sabe, únicos e essa coisa toda. Esses parecem pontas de cotonetes. Você nunca viu a neve cair? Ele perguntou sem acreditar. Claro que já, eu pausei, na TV. Mike riu, e então uma grande, molhada bola de neve derretendo atingiu a parte de trás da sua cabeça. Eu tinha minhas suspeitas sobre Eric, que estava andando para longe, de costas para nós na direção errada para sua próxima aula. Aparentemente, Mike era da mesma opinião. Ele se curvou e começou a juntar uma pilha de neve branca. Eu te vejo no almoço, tá? Eu continuei caminhando enquanto falava. Quando as pessoas começam a atirar coisas molhadas, eu vou para dentro. Ele só acenou com a cabeça, seus olhos na figura se distanciando de Eric. Durante a manhã, todos falavam excitadamente sobre a neve, aparentemente era a primeira nevasca do ano. Eu mantive minha boca fechada. Claro, era mais seca do que a chuva, até que derretia nas suas meias. Caminhei em alerta, para o refeitório com Jéssica depois da aula de espanhol. As bolas de neve voavam por todo lugar. Eu mantive uma pasta na minha mão, pronta para usá-la como escudo se necessário. Jéssica achou hilário, mas algo na minha expressão não permitiu que ela mesma me atingisse com uma bola de neve. Mike nos alcançou quando passamos pela porta, rindo, com gelo derretendo pelos seus cabelos arrepiados. Ele e Jéssica conversavam animadamente sobre a guerra de neve quando entramos na fila para comprar comida. Eu olhei para a mesa no canto por puro hábito. E depois gelei. Havia 5 pessoas à mesa. Jéssica me puxou pelo braço. Ei! Bela? O que você quer? Eu olhei para baixo, minhas orelhas estavam quentes. Eu não tinha motivos para me sentir constrangida, eu lembrei a mim mesma. Eu não fiz nada errado. Qual o problema com Bela? Mike perguntou a Jéssica. Nada, respondi. Hoje eu só quero um refrigerante. Me aproximei do fim da fila. Você não está com fome? Jéssica perguntou. Na verdade, eu estou me sentindo um pouco enjoada. Falei, com meus olhos ainda no chão. Esperei que eles pegassem suas comidas, então segui até a mesa, com meus olhos nos pés. Bebi o meu refrigerante devagar, meu estômago revirando. Mike perguntou 2 vezes, com preocupação desnecessária, como eu estava me sentindo. Disse a ele que não era nada, mas estava imaginando, se eu deveria usar isso como desculpa para fugir para a enfermaria, e ficar lá durante a próxima hora. Ridículo. Eu não precisava fugir. Decidi me permitir dar uma olhada para a mesa da família Cullen. Se ele estivesse me encarando, eu iria faltar biologia como a covarde que eu era. Mantive minha cabeça abaixada e espiei de rabo de olho. Nenhum deles estava olhando na minha direção. Levantei a cabeça um pouco. Eles estavam rindo. Edward, Jasper e Emmett, todos eles estavam inteiramente cobertos com neve derretendo.
Alice e Rosalie tentavam se afastar enquanto Emmett sacudia o cabelo molhado em direção a elas. Eles estavam aproveitando o dia de neve, igual a todo mundo, só que eles pareciam mais com a cena de um filme do que o resto de nós. Mas, sem contar os risos e brincadeira, havia algo diferente, e eu não conseguia apontar qual era essa diferença. Eu examinei Edward mais cuidadosamente. A pele dele estava menos pálida, eu decidi, talvez corada pela guerra de neve, os círculos embaixo dos olhos dele estavam muito menos visíveis. Mas havia algo mais. Eu refleti, encarando, tentando notar a diferença. Bella, para onde você está olhando? Jéssica se intrometeu, acompanhando os meus olhos. Nesse preciso momento os olhos dele lampejaram e encontraram com os meus. Virei a cabeça, deixando meus cabelos caírem para cobrir meu rosto. Tinha certeza, no entanto, no momento que nossos olhos se encontraram, que ele não parecia severo ou hostil como na última vez que o vi. Ele parecia curioso de novo, e insatisfeito de alguma forma. Edward Cullen está te encarando. Jéssica deu uma risadinha no meu ouvido. Ele não parece estar com raiva, parece? Eu não pude deixar de perguntar. Não, ela respondeu parecendo confusa com a minha pergunta. Deveria estar? Acho que ele não gosta de mim, confidenciei. Ainda me senti enjoada. Abaixei a cabeça no meu braço. Os Cullen não gostam de ninguém, bem, eles não prestam atenção suficiente em ninguém para gostar deles. Mas ele ainda está te encarando. Pare de olhar para ele, eu sussurrei. Ela sorriu, mas parou de olhar para ele. Levantei minha cabeça o suficiente para ter certeza que faria isso, disposta a usar de violência se opusesse. Mike nos interrompeu. Ele estava planejando uma batalha épica do temporal no estacionamento da escola e queria que nós nos juntássemos. Jéssica concordou alegremente. O jeito como ela olhava para Mike não deixou muitas dúvidas de que ela toparia qualquer coisa que ele propusesse. Fiquei em silêncio. Teria que me esconder no ginásio até que o estacionamento estivesse vazio. Pelo resto do horário do almoço mantive meus olhos muito cuidadosamente na minha própria mesa. Estava decidida a honrar o negócio que fiz comigo mesma. Já que ele não parecia estar com raiva, eu podia ir para a aula de biologia. Meu estômago deu cambalhotas, quando eu pensei em sentar perto dele de novo. Eu não queria muito ir para a sala de aula com Mike, como sempre. Ele parecia ser um alvo popular para os atiradores de bolas de neve, mas, quando nós fomos para a porta, todos menos eu gemeram em coro. Estava chovendo, lavando todos os traços de neve, levando-a embora em uma tira de gelo que se estendia pela calçada. Levantei meu capuz, secretamente satisfeita. Estaria livre para ir direto para casa depois da ginástica. Mike continuou uma sequência de reclamações no caminho para o prédio 4. Uma vez dentro da sala de aula, eu vi aliviada que a minha mesa continuava vazia. A aula não começou por alguns minutos e a sala zumbia com a conversa. Mantive os meus olhos longe da porta, batucando à toa na capa do meu caderno. Ouvi muito claramente, quando a cadeira próxima a mim se moveu, mas os meus olhos se mantiveram cautelosamente no que eu estava fazendo. Olá, disse uma voz calma, musical. Olhei para cima, abismada porque ele estava falando comigo. Ele estava sentando tão longe de mim quanto a mesa permitia, mas sua cadeira estava virada para mim. O cabelo dele estava pingando de tão molhado, desgrenhado, mesmo assim, parecia que ele havia acabado de gravar um comercial de gel para cabelo. Seu rosto estonteante era amigável, aberto,
um leve sorriso nos seus lábios indefectíveis. Mas seus olhos eram cautelosos. Meu nome é Edward Cullen, ele continuou. Eu não tive a oportunidade de me apresentar na semana passada. Você deve ser Bella Swan. Minha mente estava girando de tão confusa. Eu inventei a coisa toda? Ele era perfeitamente educado agora. Eu tinha que falar, ele estava esperando. Mas eu não consegui pensar em nada convencional para dizer. Como você sabe o meu nome? Eu gaguejei. Ele sorriu um sorriso leve, encantador. Oh, eu acho que todo mundo sabe o seu nome. A cidade inteira esteve esperando você chegar. Eu fiz uma careta. Eu sabia que havia sido algo assim. Não, eu insisti estupidamente. Eu quis dizer, por que você me chamou de Bella? Ele pareceu confuso. Você prefere Isabela? Não, eu gosto de Bella, eu disse. Mas Charlie, quer dizer meu pai, deve me chamar de Isabela pelas costas, é assim que todos parecem me conhecer. Eu tentei explicar, me sentindo uma completa idiota. Ah, ele deixou sair. Eu olhei para o outro lado me sentindo estranha. Por sorte, o Sr. Banner começou a aula nessa hora. Tentei me concentrar na experiência que faríamos na aula hoje. Os slides na caixa estavam fora de ordem. Trabalhando como parceiros de laboratório, tínhamos que separar os slides de células, de tipos de pontas de raízes de cebola, das fases da mitose que eles representavam, e etiquetá-las adequadamente. Não podíamos usar os livros. Em 20 minutos ele voltaria para ver quem havia acertado. Comecem, ele ordenou. Primeiro as damas, parceira? Edward perguntou. Olhei para ele, e o vi dando um sorriso tão lindo que eu não podia fazer nada, além de olhar para ele como uma idiota. Ou eu posso começar, se você quiser. O sorriso sumiu, ele estava obviamente imaginando se eu era mentalmente competente. Não, disse ficando corada. Vou primeiro. Estava me mostrando, só um pouquinho. Já havia feito essa experiência, e sabia o que estava procurando. Só podia ser fácil. Coloquei o primeiro slide no lugar embaixo do microscópio e ajustei a lente para o objetivo de 40x. Estudei o slide brevemente. Minha avaliação foi confiante. Prófase. Você se importa se eu der uma olhada? Perguntou ele quando eu comecei a remover o slide. A mão dele segurou a minha, para me parar, quando ele perguntou. Os dedos dele eram frios como gelo, como se ele tivesse colocando A no gelo antes de entrar na sala de aula. Mas não foi por isso que eu puxei minha mão tão rápido. Quando ele tocou minha mão, senti uma punção como se uma corrente elétrica tivesse passado por nós. Me desculpe, ele murmurou tirando sua mão imediatamente. No entanto, continuou tentando alcançar o microscópio. Observei ele, ainda vacilante, enquanto examinava o microscópio por um tempo ainda menor do que eu. Prófase, concordou, escrevendo cuidadosamente no primeiro espaço em branco da nossa folha de trabalho. Rapidamente, ele trocou o primeiro slide pelo segundo, e então olhou curiosamente para ele. Anáfase, murmurou, escrevendo no papel enquanto falava. Mantive minha voz indiferente. Posso? Ele sorriu maliciosamente e me passou o microscópio. Olhei pela lente ansiosamente, só para me desapontar. Droga, ele estava certo. Slide 3? Levantei minha mão sem olhar para ele. Ele me passou,
Parecia que estava sendo cuidadoso para não tocar minha pele de novo. Dei a olhada mais rápida que consegui. Interface. Passei o microscópio antes que ele pudesse pedir. Ele deu uma olhada rápida e então escreveu. Eu podia ter escrito enquanto ele olhava, mas sua escrita limpa e elegante me intimidou. Não queria sujar a folha com os meus garranchos desajeitados. Terminamos antes que qualquer outra pessoa estivesse perto. Podia ver Mike e sua parceira comparando 2 slides de novo, e outro grupo tinha aberto o livro por debaixo da mesa. Isso não me deixou outra alternativa a não ser tentar não olhar para ele. Sem sucesso. Olhei para ele. Ele estava olhando para mim, com aquele inexplicável olhar de frustração. De repente, eu percebi qual era a súbita diferença no rosto dele. Você usa lentes de contato? Soltei sem pensar. Ele pareceu confuso pela minha pergunta inesperada. Não. Ah, murmurei. Achei que havia algo diferente nos seus olhos. Ele encolheu os ombros e olhou para longe. De fato, eu tinha certeza que algo estava diferente. Lembrava vividamente aquela cor negra nos olhos dele na última vez que ele olhou para mim. A cor era facilmente notável em contraste com a sua pele pálida e seu cabelo castanho avermelhado. Hoje, os olhos dele tinham uma cor completamente diferente, um ocre estranho, mais escuros que o uísque, mas com a mesma tonalidade dourada. Eu não entendia como isso podia estar acontecendo, a não ser que, por algum motivo ele estivesse mentindo sobre as lentes de contato. Ou talvez Forks estivesse me deixando louca, no sentido literal da palavra. Olhei para baixo. As mãos dele estavam apertadas contra os punhos de novo. O Sr. Banner veio até a nossa mesa nessa hora, para ver por que não estávamos trabalhando. Ele olhou por cima dos nossos ombros para ver a experiência completa, e então olhar ainda mais atentamente para checar as respostas. Então, Edward, você não achou que Isabela podia ter uma chance com o microscópio? O Sr. Banner perguntou. Bela. Edward corrigiu automaticamente. Na verdade, ela identificou 3 dos 5. Sr. Banner olhou para mim agora, sua expressão era cética. Você já fez essa experiência antes? Ele perguntou. Sorri timidamente, não com raízes de cebola. Blástula de peixe branco? É. Sr. Banner concordou com a cabeça. Você estava numa colocação avançada no programa de Fênix? Sim. Bem, ele disse depois de um momento. Acho que é bom vocês dois serem parceiros de laboratório. Ele murmurou algo mais enquanto ia embora. Depois que ele foi embora, eu comecei a batucar no meu caderno de novo. É uma pena sobre a neve, não é? Edward perguntou. Tinha a sensação de que ele estava se esforçando para conversar bobagens comigo. A paranoia me atingiu de novo. Era como se ele tivesse ouvido minha conversa com Jéssica no almoço e estivesse tentando provar que eu estava errada. Não muito, respondi honestamente, ao invés de tentar ser normal como todo mundo. Eu ainda estava tentando desalojar o estúpido sentimento de suspeita e não conseguia me concentrar. Você não gosta do frio? Não era uma pergunta. Ou do molhado. Forks deve ser difícil de viver para você, ele meditou. Você não faz ideia, murmurei obscuramente. Ele pareceu fascinado pelo que eu disse, por algum motivo que eu não podia imaginar. O rosto dele era uma distração tão grande que eu tentei não olhar para ele mais do que a cortesia pedia. Então, por que você veio para cá?
Ninguém havia me perguntado isso, não diretamente como ele perguntou, exigente. É complicado. Acho que consigo acompanhar, pressionou. Pausei por um longo momento, então cometi o erro de encontrar o seu olhar. Seus olhos dourados escuros me confundiram, eu respondi sem pensar. Minha mãe casou novamente, eu disse. Isso não parece tão complicado, ele discordou, mas de repente estava simpático. Quando isso aconteceu? Setembro passado, minha voz pareceu triste até para mim mesma. E você não gosta dele? Edward presumiu seu tom ainda gentil. Não, Phil é legal. Talvez novo demais, mas legal o suficiente. Por que você não ficou com eles? Não conseguia compreender o seu interesse, mas ele continuou a me olhar com olhos penetrantes, como se a história chata da minha vida fosse de alguma forma vitalmente importante. Phil viaja muito. Ele joga bola para se sustentar. Dei um meio sorriso. Já ouvi falar dele? Ele perguntou, sorrindo em resposta. Provavelmente não. Ele não joga bem. Só na menor liga. Ele se muda muito. E sua mãe te mandou para cá para poder viajar com ele. Ele disse novamente como uma suposição, não uma pergunta. Meu queixo levantou uma fração. Não, ela não me mandou, eu mandei a mim mesma. As sobrancelhas dele se encontraram. Eu não entendo. Ele admitiu e pareceu excessivamente frustrado com o fato. Eu suspirei. Por que eu estava explicando isso para ele? Ele continuou a me encarar com óbvia curiosidade. No início ela ficou comigo, mas senti a falta dele. Eu a fiz infeliz, então decidi que estava na hora de passar umas horas de qualidade com Charlie. Minha voz estava mal-humorada quando eu terminei. Mas agora você está infeliz, ele apontou. E? Eu desafiei. Isso não me parece justo. Ele encolheu os ombros, mas seus olhos ainda estavam intensos. Sorri sem humor. Nunca te contaram? A vida não é justa. Eu acredito que eu já tinha ouvido isso antes, ele concordou secamente. Então isso é tudo, eu insisti, me perguntando por que ele ainda estava me olhando daquele jeito. O olhar dele se tornou avaliativo. Você faz um belo show, ele disse vagarosamente. Mas eu seria capaz de apostar que você está sofrendo mais do que deixa os outros verem. Eu fiz uma careta para ele, tentando controlar o impulso de mostrar minha língua para ele como uma criança de 5 anos e olhei para o outro lado. Estou errado? Eu tentei ignorá-lo. Eu acho que não, ele disse. Por que isso importa para você? Eu perguntei irritada. Eu mantive os olhos distantes, observando o professor andando pela sala. Essa é uma pergunta muito boa, murmurou, tão baixo que eu imaginei se ele estaria falando consigo mesmo. Porém, depois de alguns minutos de silêncio, eu percebi que essa era a única resposta que eu receberia. Eu suspirei e olhei para o quadro negro carrancuda. Eu estou te aborrecendo? Ele me perguntou parecendo divertido. Eu olhei para ele sem pensar, e disse a verdade de novo. Não exatamente. Eu estou aborrecida comigo mesma. Meu rosto é tão fácil de ler, minha mãe sempre me chama de livro aberto. Eu fiz cara feia. Pelo contrário, eu acho você bem difícil de ler. Apesar de tudo que eu disse e de tudo que ele adivinhou, ele parecia sincero. Você deve ser um bom leitor então, eu repliquei. Geralmente,
Ele sorriu largamente, mostrando uma série de dentes perfeitos e super brancos. Sr. Banner pediu ordem na sala, e eu me virei aliviada para ouvir. Não conseguia acreditar que eu havia acabado de explicar minha vida melancólica para esse bizarro e lindo garoto, que pode ou não me desprezar. Ele pareceu absorvido pela nossa conversa, mas agora eu podia ver pelo canto do meu olho que ele estava se mantendo longe de mim de novo, as mãos dele agarrando a borda da mesa, com inegável tensão. Eu tentei fingir que prestava atenção enquanto o Sr. Banner explicava com transparências no projetor, o que eu havia visto antes com dificuldade pelo microscópio. Mas os meus pensamentos eram indóceis. Quando o sinal finalmente tocou, Edward correu tão rapidamente e graciosamente da sala como na segunda-feira passada. Eu o observei maravilhada. Mike pulou rapidamente para o meu lado e pegou os meus livros. Eu imaginei com um rabinho balançando. Aquilo foi horrível, ele gemeu. Todos eles pareciam exatamente iguais. Você tem sorte por ter Cullen como parceiro. Eu não tive nenhum problema, eu disse, com raiva pela suposição dele. Eu me arrependi do snobismo na hora. Eu já havia feito essa experiência, eu falei antes que eu pudesse magoar os sentimentos dele. Cullen pareceu amigável o suficiente hoje, ele comentou enquanto vestíamos os casacos de chuva. Ele não pareceu feliz com isso. Eu tentei parecer indiferente, eu me pergunto qual era o problema dele na segunda passada. Eu não consegui me concentrar na conversa de Mike, enquanto caminhávamos para a aula de educação física, e também não fiz muito para me manter concentrada. Ele nobremente cobriu a minha posição e a sua própria, então eu só saía da minha posição quando era a minha vez de sacar. O meu time se abaixava e saía do caminho sempre que era a minha vez. A chuva era só uma névoa quando caminhei para o estacionamento, mas eu estava mais contente quando entrei na cabine seca. Liguei o aquecedor, pela primeira vez sem me importar com o barulho ensurdecedor do motor. Baixei o zíper do meu casaco, baixei o capuz e afofei meu cabelo para que o aquecedor o secasse no caminho para casa. Eu olhei ao redor para ter certeza de que o caminho estava limpo. Foi aí que eu vi a figura imóvel, branca. Edward Cullen estava encostado na porta do seu Volvo a 3 carros de distância de mim, e olhando atentamente na minha direção. Rapidamente olhei para longe e dei a ré na caminhonete quase batendo num Toyota Corolla. Para sorte do Corolla, eu pisei no freio a tempo. Esse é exatamente o tipo de carro que o meu carro deixaria em pedacinhos. Respirei fundo, olhando para fora pelo outro lado do meu carro, e cautelosamente tirei o carro com sucesso. Eu olhei direto para frente quando passei pelo Volvo, mas pela minha visão periférica, eu poderia jurar que vi ele rindo.